E aí, internet, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira, seu amigo geek. Capitã Marvel fazendo sucesso de bilheteria, números e mais números, milhões de dólares arrecadados em todo mundo. E agora dá pra gente falar alguns detalhes com mais calma do filme. É bom lembrar que, sei lá, caso você não tenha assistido ainda o filme e não goste de spoilers, esse vídeo tá cheio de spoilers. Mas aqui eu vou falar sobre algumas tecnologias da década de 90 que foram apresentadas no filme e que talvez você não conheça direito ou nem tenha ouvido falar por causa da sua idade. Mas acredite, algumas delas eu usei e vou contar para vocês mais sobre isso depois da vinheta. Bom, chega uma hora que a Capitã Marvel está fazendo umas pesquisas no computador e ela está usando um site chamado Alta Vista, num navegador super antigo que era o Netscape. E talvez você não saiba, mas o Alta Vista é uma espécie de tataravô do Google. Sim, antes de existir o Google, existiam outros mecanismos de busca, como por exemplo o Alta Vista. O conceito era mais ou menos o mesmo, você digitava o que você queria procurar e ele te dava a informação. A diferença é que na página principal do Alta Vista também tinha um catálogo com pequenas informações agrupadas, por exemplo, sites de empresas, sites de entretenimento, portais de notícia. Também não era possível fazer busca em linguagem natural como a gente faz hoje, né? Então eu tinha que saber operadores matemáticos, chamados operadores booleanos, para fazer uma pesquisa. Então se eu quisesse pesquisar duas palavras juntas, eu tinha que dar espaço, digitar AND, A-N-D, e a outra palavra. Se eu quisesse pesquisar ou uma palavra ou outra, então eu podia digitar a palavra A, or, outra palavra. E o mais curioso, que talvez você não saiba, é que o Brasil já teve um buscador 100% brazuca que chamava KD. Você entrava lá no KD, buscava as informações e ele mostrava o resultado para você, muito parecido com o que a gente tem hoje no Google. Telinha branca na frente, o KD foi usado por muita gente e sem dúvida foi um dos primeiros Googles que a gente usou aqui no Brasil. E em alguma instância ele era até mais famosinho que o Alta Vista aqui em terras brasileiras. Mas é claro que com o surgimento do Google, o Alta Vista acabou ficando no esquecimento, exceto para a Capitã Marvel, que usou toda a tecnologia alienígena dela para fazer suas buscas na internet da década de 90. Bom, uma tecnologia que não é tão velha, que você talvez não tenha usado, mas vai saber quem está assistindo esse vídeo nesse momento, são os CDs e os leitores de CD. A gente teve uma série de objetos de armazenamento de dados conforme a história foi evoluindo, então a gente armazenou dados em fita cassete, por exemplo, em fita de música, ou em discos enormes que armazenavam informações em grandes computadores. Depois vieram os disquetes, a gente tinha disquetes de 5/4, disquetes de 3,5, que eram disquetes menorzinhos. Tinha até um esquema de você dar uma beliscadinha, assim, tinha uma espécie de um furadorzinho de papel que você fazia um quadradinho no disquete, podia usar os dois lados e dobrava a capacidade dele. Pra vocês terem uma ideia, para instalar um Office, por exemplo, às vezes você precisava usar 20, 30 disquetes para ficar instalando o Office. Ele ficava pedindo, agora insira o disquete 1, agora insira o disquete 2. Imagina fazer isso numa sala de computadores com 30 computadores de uma escola de informática, por exemplo. Pois é, eu fiz muito disso na minha vida quando eu trabalhava dando aula de informática. Chegava lá meu chefe e falava, ó, chegou versão nova do Office, precisa instalar tudo. E lá vinha a caixinha com 30 disquetes. Os CDs vieram antes dos DVDs, né? Então você armazenava informações aí em discos, os mesmos discos usados para música, você também usava para dados, e você tinha que ter um leitorzinho de CD para colocar as informações, e depois isso aí acabou migrando para o DVD. Eu acho que depois do DVD e o pendrive, que são as coisas que a gente usa para armazenar dados, as nuvens acabaram substituindo todas essas mídias, e eu não sei se a gente vai ter uma mídia em disco que vai substituir o DVD, ou vai ser mais eficiente que o DVD, e acho até também que o pendrive com o tempo vai ficar meio obsoleto. Afinal de contas, com o tráfego de dados pelas nuvens, fica mais tranquilo. Será que quando você tiver netos, eles vão achar uma velharia o pendrive? E de um jeito muito peculiar e discutível, a Capitã Marvel consegue fazer ligações interplanetárias ou intergalácticas, vai se saber com qual tecnologia que ela conseguia fazer isso, mas enfim, estamos no universo ficcional. A Capitã Marvel para num equipamento chamado orelhão, e aí a partir desse orelhão ela consegue fazer ligações interplanetárias e avisar exatamente o paradeiro dela aqui na Terra para pedir ajuda, que depois a gente viu que não era bem uma ajuda, mas enfim.
Orelhões foram muito comuns nesse período, né, década de 90. Aqui no Brasil eles tinham um formato um pouco diferente, por isso que são chamados de orelhões, né? Estados Unidos tinha uma cabine própria, como vocês veem no filme. Inglaterra tem aquelas cabines todas chiques, assim, que até o Doctor Who, né, uma série que faz referência às cabines telefônicas de Londres. Mas as cabines telefônicas são icônicas, né? Acho que por isso que eles optaram por fazer essa relação desse período histórico, né? Afinal de contas, você tem o Superman, né? O Homem de Aço, trocava de roupa numa cabine telefônica. Você tem Matrix, que tem a relação com o telefone muito próximo, então eles quiseram fazer uma referência. Mas você, jovem, que só usa celular, nunca viu um orelhão na vida, como que o orelhão funcionava? O modelo mais roots, antigão, utilizava uma ficha, que era uma ficha telefônica. Você comprava uma cartelinha com várias fichas, essas fichas davam um tempo de uso, e aí você tinha que ir colocando no orelhão as fichas para não acabar a ligação. Se acabasse as suas fichas, acabava o seu tempo de ligação. Esses orelhões mais antigos usavam até um formato de disco para você utilizar os números. Vem daí que pode ser que alguém mais velho que você conhece fale que vai discar para uma outra pessoa, estava usando aquele disquinho. As versões mais modernas de orelhão, que a gente até encontra por aí em alguns lugares no Brasil, eram utilizados cartões magnéticos que você colocava o cartão, ele também tinha um número determinado de créditos, aí sim já tinha um tecladinho numérico para você digitar o número que você ia ligar e a hora que o crédito do cartão acabava o seu tempo de ligação telefônica, e esses orelhões espalhados aí estrategicamente em alguns lugares para fazer ligações. Talvez seus pais tenham se conhecido e falado utilizando um orelhão. Dá uma perguntada para eles e depois conta aí pra gente, ó, só no orelhão. E a Capitã Marvel, quando cai na Terra, ela dá de cara com uma blockbuster. Mas afinal de contas, o que era uma blockbuster? Uma blockbuster era um negócio chamado videolocadora. Aqui no Brasil nós tínhamos várias videolocadoras, a Blockbuster chegou um tempo depois no Brasil, mas antes você tinha aquela coisa da videolocadora de bairro, que era um lugar onde tinham as fitas cassetes, que era basicamente onde os filmes ficavam armazenados. Então você ia assistir um filme qualquer, você ia na locadora, alugava aquele filme e pagava uma taxa para assistir. Para que você pudesse assistir, você tinha que ter em casa um videocassete, que era o lugar onde você colocava a fita, dava o play e assistia o seu filminho na maior tranquilidade de casa. Então, por muito tempo, para muitas pessoas, esse negócio de ter a Netflix ou ter um sistema de video on demand, por exemplo, o Now da Net, que você seleciona o filme que você quer assistir e dá o play, era um negócio meio impensável naquele tempo. Então você tinha que ir na locadora garantir os filmes, e assim, a locadora tinha, por exemplo, um lançamento qualquer. Se você tivesse 5 fitas naquela locadora e 5 clientes pegaram, você tinha que esperar até esses clientes devolverem para pegar de novo. E é claro que as locadoras não tinham quantidades enormes de filmes. Então muitas vezes para você assistir um lançamento, às vezes demorava até 2, 3 semanas para você poder ter acesso a isso. E olha, um detalhe importante, era obrigatório você devolver as fitas rebobinadas. Ou seja, quando você terminava de assistir o filme, a fita estava num determinado espaço. Você tinha que dar a função de rebobinar, de voltar o filme do seu videocassete, assim ele voltava para o começo e você deixava a fita pronta para o próximo cliente que fosse alugar. Em algumas locadoras você pagava até multa se você não tivesse rebobinado a fita. Bem diferente assistir filme assim. Bom, e talvez a tecnologia mais emblemática utilizada por Capitã Marvel e que tem tudo a ver com o próximo filme de Avengers é o pager, ou o bip, como foi chamado aqui no Brasil também. Mas olha, se você não faz a menor ideia, nunca viu um pager, é um pouco diferente do que é mostrado nos filmes da Marvel, afinal de contas a gente está no universo cinematográfico. E o curioso é que eu cheguei a ter um pager porque eu trabalhava com tecnologia, as pessoas precisavam falar comigo e eu também sempre gostei de novidades tecnológicas desde cedo. Então mesmo sem ter nenhuma função muito importante, assim, que precisava ser localizada a cada momento, eu achava super legal ter um pager e acabei tendo um. Como que funcionava? Um pager na verdade era um aparelhinho que era um receptor de mensagens. E isso é importante dizer para vocês que na vida real o pager ele não enviava mensagens, ele só recebia textos pequenos. Grosso modo é como se ele fosse um receptor de SMS. E aí quando alguém precisava falar com a pessoa dona do pager, ela ligava numa central, passava essa mensagem e a mensagem era repassada da central para o pager através de uma tecnologia
provavelmente de transmissão por rádio ou alguma coisa parecida assim. Então a central tinha uma antena que disparava para cada lugar. Se alguém quisesse me mandar uma mensagem, então eu tinha que dar um telefone, que aqui no Brasil era um 0800, e o número do meu pager. Então a pessoa ligava para o 0800, uma telefonista atendia, e aí a pessoa lá que queria me passar o recado falava: olha, eu quero mandar um recado para o pager 3558. E então a telefonista ouvia a mensagem, digitava, enviava e eu recebia a mensagem no meu aparelhinho. Já pensou se o Nick Fury tem que ligar para uma central interplanetária para mandar uma mensagem para a capitã e ela receber essa mensagem? Acho que não ia dar tempo de detonar o Thanos não, hein? Bom, essas são as tecnologias que talvez você não conhecesse do universo de Capitã Marvel. Talvez tenha outras que você gostaria que eu falasse mais ou que passaram desapercebidas. Não deixe de colocar aí nos comentários que eu estou curioso para saber se você conhecia todas essas que nós falamos aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!